A missão tem objetivos. Quais são os nossos objetivos? Eu elenco aqui rapidamente, sei lá, 10 objetivos da missão que eu considero os mais importantes. Eu jogo para vocês e vocês vão perceber que todos eles são objetivos políticos. Primeiro objetivo, combater as facções criminosas e retomar o território nacional, né? Segundo objetivo, fazer um ajuste fiscal de maneira que você tenha dinheiro para investir nos setores necessários de investimento. Segurança pública, defesa das fronteiras, saúde, educação, tudo isso precisa de grana e você não tem grana porque você não tem ajuste fiscal. Então, segundo objetivo estratégico do MBL. Terceiro objetivo, que eu estava agora escrevendo a parte do livro amarelo definitivo sobre isso. Lei Rouanet, incentivos fiscais à cultura. Fazer uma grande peneira para que o nosso dinheiro não vá para artistas esquerdistas que ficam fazendo propaganda e que ficam, portanto, se assenhorando, sequestrando a mente da juventude brasileira. A gente tem esse objetivo. Terceiro objetivo do MBL. Quarto objetivo do MBL, da missão. A gente tem o objetivo criar um polo tecnológico no Brasil que possa competir de igual para igual com grandes potências que estão na fronteira da tecnologia. A gente quer fazer isso no Brasil. Quinto objetivo que nós temos, quinto objetivo da missão, ter uma saúde qualificada, uma saúde sem filas de regulação imensas, que você precisa passar 5 meses para ser atendido no SUS e aí no meio do caminho você morre porque você não conseguiu chegar lá. Então esse é um quinto objetivo fundamental. Sexto objetivo, retomar e fortalecer as relações comunitárias no Brasil, criando uma série de iniciativas como paternidade solidária, como iniciativas de levar os aparelhos sociais para as comunidades, que a essa altura já eram desfavelizadas. Sétimo objetivo, desfavelizar, tirar as comunidades, né? Sabe, tornar a vida dessas pessoas que moram aí nas favelas, nos morros, etc., uma vida digna de verdade, uma boa vida, uma vida que você diga, pô, essa é uma vida bacana, uma vida de um cidadão, sabe, que está feliz com o governo, que está feliz com sua vida, que não é subjugado por traficantes. Então isso aqui é fundamental. É um sétimo objetivo. Oitavo objetivo, sanear a oligarquia brasileira. Eu não digo nem que a gente tenha o objetivo de destruir a oligarquia brasileira. Eu não acho que o MBL pretende, isso é uma distinção conceitual, destruir a oligarquia brasileira. Getúlio, de alguma maneira, pretendeu destruir a oligarquia. Ele não conseguiu. Mas ele pretendeu ali, especialmente nos momentos mais agressivos da intervenção. A gente pretende sanear a oligarquia brasileira. Através de uma tese magnífica, inteligentíssima do Orlando Lima, que é a tese do patrimonialismo positivo, patrimonialismo virtuoso, que consiste em, aceitando os pressupostos patrimonialistas do Brasil, transformar a lida patrimonial do político com a sua terra em algo virtuoso, para que ele de fato se preocupe com a sua terra, que a sua terra possa de fato evoluir. Não é problema ter oligarcas no Maranhão, desde que os oligarcas no Maranhão entreguem uma vida digna para os maranhenses. Se eles estão no Maranhão e eles são oligarcas, que eles façam o seu estado crescer, pô. Existia uma coisa que o ACM, o Antônio Carlos Magalhães, ele falava da Bahia, que era assim uma semi-verdade, para não dizer que era inteiramente mentira, mas é uma semi-verdade. Ele falava, o ACM falava que ele fazia tudo pela Bahia. Ele gostava de jogar essa. Não, eu faço tudo pela Bahia, Bahia é minha terra. Tal. Havia uma certa verdade ali. Ele, de fato, trazia muitas coisas para a Bahia. Então, assim, você ter alguém que se assenhora, entre aspas, aquilo, mas que de fato está entregando, que de fato você tem os índices melhorando, segurança, isso, aquilo, isso não é destruir a oligarquia, isso é sanear a oligarquia. Então oitavo objetivo do MBL que eu cito aqui, sanear a oligarquia brasileira. Nono objetivo, fazer com que nós do Brasil sejamos respeitados na arena da política externa. Tem um monte de ideia interessante sobre política externa. Trazer o sul global para a gente, ser um árbitro da comunidade dos países de língua portuguesa, ter influência na América do Sul, que a gente tem muito pouca, conter a influência dos Estados Unidos. Esse é o nono objetivo. Décimo objetivo, ter a nossa bomba atômica e poder sentar na mesa dos grandes e ter um assento no Conselho de Segurança Nacional e dizer, o Brasil é uma potência militar, portanto o Brasil tem que ser respeitado e quando tiver intervenções militares de qualquer natureza, especialmente na América do Sul, vocês vão ter que nos consultar. Os Estados Unidos não pode chegar e fazer o que quiser na América do Sul, porque a América do Sul é a nossa zona de influência. 10 objetivos que o MBL tem. Tem que ter objetivos. Se você tem objetivos políticos, você gere a coisa pública em função destes objetivos. Não simplesmente do maquinário por si só. Porque se for do maquinário por si só, bota uma inteligência artificial, pô. Isso que o professor falou de 10, e tem mais. Tem mais. Desfavelização. Isso, eu citei aqui 10 objetivos, que eu quis citar 10, mas pode botar 20, 30 objetivos, tem um monte de objetivos políticos. Obviamente,
Nós temos que ser realistas com a nossa capacidade. Nós não somos deuses. Então, assim, se vocês estão imaginando que a gente vai chegar lá e vai fazer um milagre, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu prevejo aqui, não está nascendo a pena do mau agouro, mas eu vou fazer uma previsão realista. Eu prevejo muitos problemas no governo da missão, vários problemas. Iniciais, questões, bate-cabeça, isso é normal. Isto é normal de um governo. Se você tem governo, você tem problemas. Sabe? Quem não tem problema é que não governa. Se você governa na sua cabeça e você fica lá, não, mas quando a gente vai fazer? Quando chegar, a gente vai fazer isso, aquilo, aí é fácil, porque aí você tem uma abstração na qual você faz tudo e os seus adversários eles são idiotas, todos inermes, eles são como, sabe, boneco de cera que você bota aqui, tira dali e vai manipulando. Não é assim que funciona. Os adversários, eles vão fazer coisas contra a gente, eles vão tentar nos impedir, eles vão tentar fazer as coisas. O que nós precisamos ter, isso é fundamental na vida. Isso, assim, é na vida de um partido, é na vida de um líder político, mas é na vida de vocês, é na vida de cada indivíduo. O Olavo de Carvalho falava uma coisa que eu sempre me lembro e me recordo disso com muito sentimento, porque eu acho que é uma palavra de grande sabedoria. Ele dizia que a gente não tem que se preocupar com nada, que você não tem que ter segurança. Ele falava assim, não se preocupe com segurança, não tem que ser segurança, se preocupe em ter força. Porque ele dizia, a segurança é uma ilusão. Você nunca está seguro. Porque você acha que você está seguro, mas a partir do momento que vem alguma coisa que você não espera, que está fora do seu horizonte de expectativas, você pode estar inseguro. É assim que acontece a segurança. Se você se trancar num quarto, meu amigo, e não fizer nada, e comer iFood no seu quarto, e só ficar no computador, e não sair pra nada, e não ir pra rua, e não falar com mulheres, e não ter amigos, e não prestar um concurso, e não buscar um emprego, se você ficar na sua casa não fazer nada, pode ser que lhe aconteça alguma coisa dentro do seu quarto. Pode ser, por exemplo, quando você estiver num site, apareça um vírus no seu computador, e todos os seus dados sejam vazados. Pode ser que ao ir ao banheiro você escorregue e bata a cabeça. Qualquer coisa pode estar acontecendo. Então não existe essa de você está seguro. Não há a redoma de ferro dentro da qual a pessoa pode entrar e daí ela... Não. O que se deve buscar, o Olavo falava isso com muita sabedoria, é força. Você tem que ser forte para quando vier a intempérie, a insegurança, a nevasca, a aridez, você possa permanecer, como se diz aí no adágio, de pé entre as ruínas. Ou, se vocês forem um pouco mais pornográficos, ereto entre as ruínas. Mas você tem que permanecer firme, meu Deus do céu. Sabe? Existe um adágio dos estoicos, que o poeta Horácio, o poeta latino Horácio, ele fala, e ele diz o seguinte, olha que belo verso de Horácio. Se o mundo ruísse, você pode procurar, se o mundo ruísse, impávido, ele suportaria as ruínas. É algo mais ou menos assim. Em latim é si fractus illabatur orbis, impávido ferent ruinae. Louco, cara. Meti essa. Nossa. É isso aí, meu velho. Professor Cabum, pelo amor de Deus. Aqui é erudição, rapaz. Joga. Esse chat tá muito bom. Pô, o cara só falta falar meu nome, velho. O pessoal falando aqui. E estão falando também do Zema. Ó, Zema, para de anotar, tá? Não. Tem um olheiro aqui do Partido Novo. Tem um olheiro aqui do Partido Novo e os caras estavam já sabendo de tudo. Daqui a pouco vai ter um intelectual do Partido Novo que vai falar as mesmas coisas, né? Tem esse cara aqui do Partido Novo, um intelectual mineiro, muito legal. Mas falando sério, de fato vocês não tem que ter medo de nada, vocês têm que ter força. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando a gente estiver no poder, os desafios eles vão chegar, eles são inevitáveis, as pessoas vão tentar nos impedir, elas vão tentar nos prejudicar, elas vão tentar nos cancelar. Minha gente, se a gente tá tendo esses cancelamentos por causa de boato de quinta série, desses Zé Mané que tá aí no Twitter falando um monte de merda, quando a gente estiver lá no poder, a gente vai ter cancelamento da Rede Globo, tá ligado? A gente vai ter matérias escritas nos grandes jornais de imprensa contra o que a gente tá fazendo. Então, é outro nível de jogo, é outra parada. E eu faço essa analogia, já fiz várias vezes, faço de novo. É entrar na Grand Line, você vai entrar no jogo de verdade quando você tiver o poder. Né? E pra você sobreviver, não adianta você acreditar que você vai ser seguro. Você não vai ser seguro. O que você vai ter que ter é força. Porque, repetindo o dito de Horácio a respeito dos estoicos,
O que ele diz sobre os estoicos? Se o mundo se estilhaçasse em ruínas, impávido, ou seja, firme, ele ficaria. Se fractus orbi ilabartus... Nossa, agora eu perdi. Putz, eu tinha aí, ó, eu tive a frase em latim na minha cabeça e agora me fugiu. Acontece, né? Faz parte.